Vai ser realizado hoje o evento virtual Gestores Públicos aderindo ao município ecolegal, livre de agrotóxicos e pela agroecologia. Evento que é uma iniciativa do Fórum Baiano de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos, Transgênicos e pela Agroecologia, em parceria com outras entidades, e que tem como objetivo sensibilizar e mobilizar o poder público e a sociedade em geral para uma gestão ambiental efetiva de fomento à agroecologia e a favor da redução do uso de agrotóxicos. É sobre o assunto que a gente conversa agora com a promotora de justiça e coordenadora do Fórum Baiano de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos, Transgênicos e pela Agroecologia, Luciana Cury, conosco aqui no Issa Bahia. É um prazer tê-la aqui com a gente. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Bom dia, Luciana. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia ao nosso produtor, Rodrigo Tardio, a quem a gente quer desejar, né, felicidades, parabenizar por esse dia especial, esse novo ciclo. Também agradecer a oportunidade à Tarde FM e a todos que estão nos ouvindo aqui. Legal. Bom dia. Muito obrigado. Prazer tê-la aqui com a gente. Uma das novidades desse evento é a apresentação de uma proposta de projeto de lei, não é, que busca regulamentar a pulverização terrestre de agrotóxicos e que lá na frente, quem sabe aprovado, pode servir de referência para os municípios baianos, ou seja, poderá ser uma referência para ser adaptado a cada realidade. É por aí, Luciana? Sim, na verdade, hoje, né, um dia importante de compartilhar aí com todos os ouvintes. Hoje é o dia de não uso, o dia mundial de não uso dos agrotóxicos. Então, é um dia que marca o mundo para refletir sobre os impactos na saúde da população e no próprio meio ambiente, né, os graves problemas que acontecem em decorrência do uso de agrotóxicos. O Brasil é um dos grandes usuários de agrotóxicos, é o maior consumidor de agrotóxicos do mundo, causando diversos problemas no meio ambiente e na saúde, adoecimento da população. Então, é importante, né, vamos marcar hoje à tarde, de 15 às 18 horas, esse evento, que é virtual, então permite que todos possam participar, e a gente quer exatamente chamar a atenção da população para que todos se engajem, né, em termos municípios mais sustentáveis, municípios que tenham redução do uso de agrotóxicos e que tenham, então, iniciativas pela agroecologia. Um dos problemas que a gente tem é exatamente um dos problemas, porque são vários, né, relacionados à questão dos agrotóxicos, a gente vem acompanhando, e um dos problemas é exatamente a falta de regulamentação. Não existe lei, não existe normativa nenhuma que preveja limites para a pulverização terrestre de agrotóxicos. Então, esse ponto a gente vai debater, porque pode ser que um produtor esteja aplicando agrotóxico e do lado tenhamos uma comunidade, do lado tenhamos um rio, do lado tenhamos pessoas, ou mesmo abelhas, ou uma produção sem uso de agrotóxico. Enfim, colocar limitações a esse uso terrestre que respeite, inclusive, essa convivência com o ambiente e com o que está no seu entorno, porque, de fato, são muitos problemas, comunidades que são impactadas, que adoecem por conta do uso da fazenda vizinha de agrotóxico. Então, a gente vai estar discutindo hoje o Fórum Baiano de Combate aos Agrotóxicos, junto com o Fórum Baiano de Agricultura Familiar e com vários outros colegiados, como a Frente Parlamentar Ambientalista Nacional, a NAMA, Carta da Terra, o FBONS, que é um fórum que agrega ONGs e movimentos sociais, a Frente Parlamentar Ambientalista na Bahia. Enfim, são vários coletivos que estão juntos discutindo o Fórum Nacional de Combate aos Agrotóxicos, né, todos juntos para pensar e discutir com os municípios baianos se esses municípios querem e podem avançar em municípios mais sustentáveis, que possam reduzir o uso de agrotóxicos, que possam ter alternativas a isso com o que a agroecologia propõe. Então, vamos estar apresentando uma referência de um projeto de lei para, se os municípios quiserem adequar suas realidades, como você já falou aí brilhantemente aí na sua fala, para que os municípios possam exatamente adaptar as suas realidades. Mas a gente quer fomentar o debate, fomentar a reflexão crítica e pensar como estão, né, os nossos municípios, os nossos territórios baianos,
e os reflexos e os impactos do uso de agrotóxicos. Inacreditável, não é, que a essa altura do campeonato a gente não tenha regulamentado o uso de agrotóxicos por aí. E como é que você avalia a adesão dos gestores públicos para abraçar essa causa, Luciana? Olha, nós temos tido muitos problemas, né, em relação a essa situação de grande abertura de agrotóxicos para entrada no país. Então, a gente tem tido aí crescente ingresso de agrotóxicos, de moléculas, e, ao mesmo tempo, nós não temos o devido controle do agrotóxico, ou seja, nós não temos os devidas análises, os devidos impactos dos agrotóxicos. Por exemplo, eu vou só citar 2 exemplos rápidos, mas nós temos, por exemplo, o monitoramento a partir das portarias do Ministério da Saúde. Nós tínhamos um monitoramento de 27 ingredientes ativos e hoje nós temos de 40, mas nós temos mais de 700 moléculas autorizadas, 700 ingredientes ativos autorizados. Então, e muitas vezes, através dos trabalhos que a gente vem realizando do fórum, junto com outros trabalhos importantes, como o da fiscalização integrada, nós vemos que na região, fazendo um mapeamento do que tem naquela região de agrotóxico que vem sendo usado, porque nós não temos na Bahia um sistema eletrônico dos agrotóxicos que são vendidos naquela região, então nós temos que, às vezes, fazer tabulações na mão para poder mostrar quais são os agrotóxicos que estão sendo mais usados na região e ver se eles estão sendo monitorados na qualidade da água que é consumida, por exemplo. Porque os prestadores de serviço, seja quem for, SAAS, Embasa, eles monitoram aqueles que estão previstos na portaria. Mas, às vezes, naquela região específica, como de Santa Maria da Vitória, Irecê, em cada região que a gente vai, a gente vê que apenas 2, 4 são monitorados pela portaria. Então, a população, às vezes, está bebendo água sem saber que tem, por exemplo, agrotóxicos. Do mesmo modo que análise de resíduos em alimentos, a gente não tem em praticamente todo o interior da Bahia. A gente tem apenas em 6 municípios e de quantidade muito pequena de alimentos. E a gente precisa implantar um programa de análise de resíduos de alimentos na Bahia e em vários estados que também passam pela mesma situação no Brasil. Então, nós temos um descompasso aí, para quem está nos ouvindo, entre a quantidade de produtos que entram no país, inclusive muitos banidos por outros países, e, ao mesmo tempo, uma falta de controle absoluto do que tem de resíduo que está sendo consumido pela população nos alimentos, que entende que está fazendo uma alimentação saudável ali, mas sem análise dos riscos, sem análise dos impactos que tem aqueles de resíduos de agrotóxicos nos alimentos, não há como ter segurança alimentar. Doutora Luciana, no contexto em que o fórum acontece, que esse debate acontece, o governo federal tem facilitado o registro de agrotóxicos no país e que, de alguma forma, vai na contramão de toda a discussão que a senhora e esses grupos têm proposto. Para além disso, ainda tem um uso indiscriminado por falta de conhecimento, tanto dos pequenos produtores, principalmente deles, mas de grandes produtores de alimentos que não necessariamente têm preocupação ambiental e preocupação com as comunidades do entorno. Como conciliar tantos interesses e alguns interesses extremamente poderosos nesse processo para, pelo menos, tornar municípios mais sustentáveis com o uso menos tóxico de agrotóxicos? Pois é um desafio. A gente quer chamar os municípios e também a população para que entendam dessa problemática um pouco mais e possam entender que município querem ter. Porque o município, como é responsável por essa proteção ambiental e também tem ações de defesa da saúde, eles podem ser municípios que façam regulamentações mais restritivas, que possam permitir, então, esse olhar mais cuidadoso de não querer correr os riscos. Então, nós temos, sim, um movimento, né, de flexibilização da entrada de agrotóxicos no país, uma dificuldade enorme de saída ou de redução de agrotóxicos já identificados na União Europeia e em outros países, inclusive os que vendem os produtos para o Brasil, como altamente impactantes para a saúde. Os agrotóxicos podem causar problemas neurotóxicos, problemas hormonais, problemas de infertilidade, cânceres e outros problemas e agravos à saúde. Então, a gente precisa que a população esteja atenta, querendo saber realmente o que está consumindo, e isso faz com que a gente tenha essa liberação maior que está havendo cada vez mais no âmbito federal, faz com que a gente precise estar mostrando essa realidade aos nossos municípios que estão na ponta, sendo, na verdade,
expostos, né, a população exposta ao que vem sendo praticado. Existe um PL, o PL do veneno. Hoje é importante marcar a luta contra o PL do veneno, que vai flexibilizar as normas, que prevê, inclusive, o controle para a entrada no país de análise da saúde, do meio ambiente e do efeito ergonômico, ou seja, como atingir aquele alvo que é a chamada praga, né? Que, na verdade, são os micro-organismos que se desenvolvem a partir da insustentabilidade da produção. Então, o que a gente propõe, o que a agroecologia propõe é exatamente refletir sobre essa realidade, pensar potenciais de uso de ferramentas da própria diversidade da vida, como a diversidade de plantações, não apenas a monocultura, e os próprios agricultores familiares, os produtores menores têm total condição de fazer isso, mas precisam do que você falou, de assistência técnica e produção rural. Então, é muito importante também investir na assistência técnica e extensão rural para que os produtores tenham condições de usar menos ou não usar agrotóxicos. Assim como é preciso ter fiscalização efetiva, é preciso ter controle daquilo que está sendo produzido com a monocultura, porque a monocultura em grande escala, de fato, tem dependido cada vez mais do uso de agrotóxicos e vai criando mais resistências nesses micro-organismos que surgem, que são chamados pragas, que vão precisando de agrotóxicos mais potentes, assim como os transgênicos, que, se usados, eles já demandam por si mais uso de agrotóxico. Então, nós temos, inclusive, como referência, um problema gravíssimo, porque o Brasil, com as suas referências e limites normativos, ele já é extremamente permissivo. Vejam que o glifosato, que é um agrotóxico, para citar, muito usado no Brasil, já é proibido na França, tem altos índices já de demonstração de ser cancerígeno e é 5.000 vezes mais permitido na água consumida no Brasil do que em países da União Europeia. Inclusive, a professora Larissa Bombardi, eu sugiro para quem quiser se aprofundar um pouquinho mais, pegar todos os materiais dela, tem vídeos, tem materiais que podem mostrar isso. E também no nosso site, Fórum Baiano de Combate aos Agrotóxicos, tem muito material falando sobre essas coisas que a gente está tratando aqui. Tá certo. Então, certamente é um tema importante, complexo, mas de extrema importância. Parabéns pela iniciativa e muito obrigado também pela sua participação conosco, Luciana Cury, promotora de justiça, coordenadora do Fórum Baiano de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos, Transgênicos e pela Agroecologia, que vai estar realizando este evento virtual. Gestores públicos aderindo ao município ecolegal, livre de agrotóxicos e pela agroecologia. Muito obrigado mais uma vez, Luciana. Bom dia e até uma próxima. Muito obrigada. Nós é que agradecemos a oportunidade, convidamos todos e todas a estarem com a gente hoje à tarde nesse evento. Agradecemos a Tarde FM, a todos vocês, e deixamos aí o site à disposição e o evento para que possam estar cada vez mais avançando. E por isso mesmo que os municípios são fundamentais nesse processo de maior proteção. Muito obrigada. Um abraço. Agora 8h45 na Tarde FM.